No episódio de hoje do Briefing de Carreira, eu vou conversar com uma profissional que vai mostrar que a curiosidade e a busca pela solução para um problema podem ajudar a desenvolver competências que são importantíssimas para o trabalho em comunicação nesse período que a gente vive. Meu nome é Maíra Monteiro. Hoje eu atuo como head de produto do O Fator, que é um site de notícias focado nos poderes, né, de Minas Gerais, basicamente notícias exclusivas e de bastidor, né, da política e também da justiça em Minas Gerais, da economia. E eu também atuo como consultora, esporadicamente, né, ainda em um negócio sendo estruturado, para empresas tradicionais com a finalidade de implementar processos de automação, IA e também BI com foco em aquisição, geração de demanda no digital. A Maíra é uma pessoa excelente e a conversa com ela foi muito especial. Mesmo tendo se graduado em jornalismo, o trabalho dela se aproxima enormemente da publicidade e as dicas que ela vai dar de tecnologia servem para quem, na verdade, é de qualquer área. E eu espero que você curta esse bate-papo que eu tive com ela. Maíra, você é jornalista de formação, mas na sua descrição já você deu a dica que trabalha com muitas coisas vinculadas à tecnologia, ao digital, e é uma área que não se afasta tanto do jornalismo, mas se aproxima muito da publicidade, essa coisa de aquisição, trabalhar públicos, trabalhar dados. Como é que é esse processo de você estudar comunicação, jornalismo e depois chegar onde você está hoje, trabalhando com um portal de notícias, trabalhando como consultora de empresas? Como é que é esse processo? Caio, eu me formei em comunicação social integrada, né? Quando a Hum, gente ainda tinha ali os primeiros semestres focados, né, na comunicação de uma maneira ampla e depois você escolhia uma habilitação. O que uhum, foi muito bom para mim especificamente, porque quando eu fiz vestibular eu não sabia se eu queria publicidade, jornalismo, isso foi algo que eu construí nesse período. Foi quando aham, eu tive uma oportunidade, na época foi até na PUC TV, e ah, a minha escolha, vou falar sem rodeio nenhum por fazer jornalismo, foi porque me falaram que eu era muito boa nisso. Mas eu ah, até queria fazer publicidade na época. Mas ah, falaram, nossa, você tem muito jeito para produzir conteúdo, para gerar, para fazer gestão, né? Muito no hum, jornalismo tradicional você faz pauta, você faz, né, uma série de atividades. E aí eu acabei formando em jornalismo. Mas eu fui ao longo da minha carreira, eu era uma mente muito aberta para experimentar diferentes formatos de trabalho. Então, eu comecei no jornalismo tradicional, mas eu fiz TV, eu fiz uhum, impresso, eu fiz rádio e fui para digital. Numa ah, época que ainda você tinha uma divisão, assim, nas redações, você tinha aquela bancada daquelas pessoas que produziam para a internet, que estavam isoladas ali do aham, restante das pessoas, porque se olhava muito ainda para o impresso. hum, Então, isso me trouxe uma bagagem de experimentação e de entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu acabei depois indo trabalhar com PR, com relações públicas mesmo, em agências do grupo WPP, prestando uhum, serviços para empresas como Gerdau, VLI. E eu hum, fui migrando, eu nunca me prendi muito, eu vou ser isso. Eu queria entender o que eu gostava mais. Nada me satisfazia 100% e eu fui ah, construindo nesse cenário. Eu ah, acho que na minha carreira o que foi um grande ponto de virada foi uma coisa que é um acaso e ao mesmo tempo não é, que foi a morte de um grande amigo, que hum, ele morreu em um acidente trágico. Ele era sócio fundador do site BHZ e aham, eu trabalhei fundando o BHZ junto com ele. Saí depois para outras experiências, como eu falei, fui trabalhar em agência e tudo mais. E quando ele morreu nesse acidente, que foi repentino, muito trágico, a família dele me procurou e falou: a gente precisa de alguém para assumir o veículo. E você parece ter uma formação 360, vem para cá, vamos ver o que a gente vai fazer. E foi a primeira vez que eu me vi num papel de gestora 360 mesmo. Eu não era mais uma jornalista produzindo conteúdo, eu era alguém que tinha que fazer a administração da empresa, que tinha que gerar recursos para a empresa, que tinha que propor projetos que trouxessem esses recursos para a empresa. E aí eu passei um processo de quase 5 anos fazendo essa estruturação da empresa mesmo, como foi um momento muito trágico. Obviamente era um valuation na hora que eu assumi,
A gente acabou vendendo 5 anos depois por 3 vezes o valuation que tinha inicial. Então, a gente conseguiu estabelecer ali um processo que, para a família que era proprietária, foi bom, para quem estava na equipe também, no sentido de que a gente correu o risco de fechar as portas e a gente conseguiu manter o negócio. E para mim, sentido de experiência, né? Eu consegui adquirir uma experiência que vai desde isso, de pensar projeto, de pensar financiamento, até passar para um processo de due diligence para a venda de um veículo, que era algo que eu nunca tinha feito, pensar valuation, etc. Antes de você entrar no pós isso, esse processo todo é um processo que tem muito de publicidade, né, Maíra? Porque você tem que pensar como que eu atraio o leitor, eu tenho que pensar que conteúdo que eu produzo e como que eu tiro dinheiro disso, como que eu entrego publicidade para o anunciante e para a audiência. Como é que foi aprender isso daí? Eu falo que eu passei de quem pensava conteúdo para pensar produto. E parecem, às vezes, duas coisas que entram em conflito. Ainda às vezes você encontra jornalistas muito tradicionais e falam jornalismo não conversa com publicidade. E a verdade é que isso, talvez, até na minha visão, Caio, foi o que prejudicou, assim, também, acredito eu, os veículos, assim, que estão sofrendo muito financeiramente. Na minha visão, obviamente, a preocupação primária de um jornalista não deve ser o financiamento do veículo, não é isso que eu estou falando. Mas ele tem que ser comprometido a entender a audiência, a entender a construção do financiamento daquilo, porque senão você vira um jornalista sem veículo. Jornalista sem veículo também, ele vira um operador com várias iniciativas super legais, autônomas, mas muitas vezes sem audiência, sem alcance e sem potencial para se financiar. Então, o processo que eu passei foi de pensar aquele veículo enquanto produto, como ele vai ser enquanto produto, a partir desse produto, como eu construo audiência, faço com o exercício de diminuir o seu ego, porque não é mais você que impõe, ao mesmo tempo que o jornalista tem que ter um compromisso com a educação, com o poder educativo daquilo que ele faz, já não cabe mais a ele impor ao que a audiência vai consumir ou não vai consumir, né? Ele tem que fazer a construção da audiência própria dele e do produto. Então, eu passei muito por esse processo. E a partir de construção de produto, construção de projetos, financiamentos diversos, a possibilidade da gente ter uma matriz ali de receitas diversas, exatamente. Por exemplo, eu passei no BHZ uma pandemia. Foi algo que do nada a gente veio ali assumir em 2018, 2019 a gente teve um faturamento super relevante. Chegou 2020, a gente tinha uma série de clientes que eram da área de entretenimento. Se eu não tivesse um nível de diversidade de receita, a gente teria fechado 2020, porque começou a pandemia num dia, no outro dia todos os clientes que tinham contrato fixo, que eram restaurantes, casas de show, grandes bilheterias, etc. e tal, todo mundo cancelou o contrato. Então, isso me trouxe uma coisa de olhar o negócio, que eu não tinha anterior a essa experiência. Né? Pois é, e você deixou um negócio azeitado e depois ele foi vendido, né? A família resolveu vender. E aí, para onde que foi a Maíra? Aí, eu me dedico muito aos projetos que eu me envolvo, então, obviamente, eu passei a ter um percentual do BHZ, eu passei um período um pouco de entender qual caminho eu ia seguir, mas já entendendo que eu não era uma jornalista tradicional de redação mais, e que eu queria muito explorar a área de tecnologia. Então, no BHZ, coisas que eu fiz. Mudei publicador, mudei base de tecnologia, eu tive que olhar até infraestrutura, entender riscos. Então, eu vi que eu já tinha um know-how que me trazia outras possibilidades. Eu aceitei um desafio que foi, eu assumi como head de digital do Grupo Bell, que é um grupo que tem veículos aqui em BH, como 98, CDL FM, eles têm uma rede também afiliada da Record, que chama Rede Mais, e eles têm outros negócios também, no ramo de alimentação, no ramo de eventos, e a gente acabou que nasceu comigo lá também uma agência in-house, que basicamente prestava serviço de performance digital, BI, compra de mídia, para todos esses negócios que faziam parte desse grupo, né?
E aí eu fui me envolvendo mais com growth, muito mais com inteligência artificial, inclusive, em um momento de expansão mesmo desses temas na comunicação de uma maneira geral. Nossa, e como é que é esse processo de uma jornalista, então agora tendo que lidar com growth, que é uma coisa bem característica de publicidade, né? Você vê normalmente são profissionais de publicidade que vão trabalhar com growth, que são estratégias para alavancar o negócio, para crescer o negócio como produto. Como é que é o desafio de uma jornalista aprender isso? E agora é uma jornalista publicitária, é uma publicitária praticamente. Eu hoje já não consigo, né? Esses dias, inclusive, estavam me credenciando como jornalista. Eu falei, eu acho que é melhor botar head de produto, porque já não encaixo tanto assim. Então, Caio, eu sou uma pessoa, obviamente, depois eu fiz um MBA focado, né, da ESPM, focado para inteligência artificial, business intelligence e também para inteligência de negócios digitais. Isso foi me trazendo uma maturidade de entender que eu estava me encaixando. Eu que sempre fui muito generalista, eu sempre fui uma profissional muito generalista. Então, se você olhar meu currículo, eu já fui jornalista tradicional, que trabalhava no final de semana, feriado, produzia pauta, etc. e tal. Depois eu me tornei uma pessoa com cargo executivo no mundo corporativo, cuidando de PR, inicialmente, né, de relações públicas, e depois indo para gestão de projetos na área de comunicação. Depois eu virei uma empreendedora de um negócio 100% digital, e eu fui entendendo que esse conhecimento todo generalista me atraía muito, mas que eu cada vez mais encontrei uma área de interesse, que é a área de automação, de low-code, de BI, então de estar muito conectada a equipes de tecnologia. De maneira que hoje eu entro numa reunião com 5 devs, um cientista de dados, e eu me sinto muito confortável de estar nesse ambiente, muito por ter feito uma curva de crescimento mesmo, de conhecimento nessas áreas. Eu comecei a fazer soluções próprias para jornalismo com low-code. Vou citar exemplos, né, para ficar mais claro. Eu construí uma solução interna, por exemplo, de fazer leitura. Hoje em dia, as decisões judiciais de todas as instâncias, eles são arquivos JSON, porque se você for puxar PDF, são inúmeras decisões. Hoje você tem com o low-code a capacidade, com o low-code conectada com IA, de fazer a leitura, primeiro, fazer o scrapping de tudo isso por meio de site, puxar os arquivos, fazer a leitura, entender daquelas decisões o que é relevante para a sua audiência. Eu, há 5 anos atrás, teria que entregar isso para um dev e ficar aguardando a entrega daquilo. Hoje, com as tecnologias que estão totalmente acessíveis, uma assinatura de R$100 de N8N, alguns tokens da IA que você escolher, com R$200 um jornalista consegue fazer isso, uma jornalista consegue fazer isso. Então, isso depende muito da sua curva de interesse nesses temas, né? O tanto que você quer aprender sobre isso. Eu sou muito curiosa, eu consigo ficar 5 horas focada para entregar uma solução disso, sem querer repassar isso para alguém, porque eu estou muito querendo entregar aquilo. Então, isso fez com que eu entendesse também, mesmo após os 30 anos, né, eu acho que a gente tem muito anseio, quando é jovem, de encontrar nosso caminho muito cedo. E eu encontrei um caminho de interesse muito grande nessa área recentemente. Inclusive com o avanço que IA teve nos últimos anos, inclusive com o avanço que BI teve nos últimos anos. De uma maneira que eu consigo me divertir hoje passando uma noite no computador, desenvolvendo alguma coisa que eu mesma pensei, né? Que eu pensei, que eu estruturei, que eu desenvolvi, que eu entreguei. Então, isso tem feito com que, obviamente, meus colegas também, desenvolvedores, cientistas de dados, eles falam muito assim, com IA, não é que a gente vai deixar de ser essencial, mas a visão que você, Maíra, traz dos negócios que você entra para entender. Então, hoje, por exemplo, eu tenho domínio de um cliente específico. Eu entendo o cliente, eu sei as soluções que existem. Então, só de entender aquele negócio do cliente, eu já sei ali, eu consigo entregar umas 4 ferramentas para ele, junto com a equipe, que vai, de fato, mudar o ponteiro dele de resultado.
dele deixar de perder, às vezes, ali 20% dos leads que estão sendo perdidos em algum processo que não está 100%, uma jornada que não está 100% tagueada, não está 360 acompanhamento. Então, isso foi fazendo com que eu tivesse um grau de interesse muito maior nesses temas, que eu acho que é o que eu devo focar mais minha carreira daqui para frente. Você fala uma coisa aí, Mayra, que é bastante importante. A gente, às vezes, quando vê um profissional de muitos anos, ele costuma falar, eu tô aqui desde quando era mato. E aí passa a ideia de que hoje já não é mais mato, hoje já está tudo resolvido, tudo está asfaltado, azulejado, alguém já fez tudo. Mas uma coisa que você fala aí de, tem clientes que ainda não tem uma solução toda tagueada, que ainda não está fazendo um acompanhamento de toda a mídia que ele compra, ou seja, tem muito mato ainda para explorar, né? Tem muita coisa que ainda tem a possibilidade de você trabalhar, e isso, para quem está nos escutando, é growth, né? Você pensar o crescimento de vendas, o crescimento de base de usuários, o crescimento de acessos de um negócio, né? Eu falo que normalmente até o growth em si, ele é um né? Você tem um casamento ali entre o seu senso crítico de conseguir olhar um processo e ver o que pode ser otimizado naquele processo para você gerar maior demanda e às vezes escalar ou não escalar um negócio, um produto, aliado com experiência. Repertório é muito importante. Então, eu falo isso muito para todo mundo que eu convido. Você ter repertório, eu falo isso para a equipe mais jovem que trabalha comigo. Você ter repertório, você está disposto a entrar em processos, inclusive que você tem baixo conhecimento ainda, mas que você está disposto a se expor, aprender, errar, fazer aquilo de novo. Isso que constrói repertório. Você construir repertório e ter senso crítico é o que te permite passar pelo processo que eu tenho passado e é o que eu acho que hoje é o diferencial que qualquer profissional pode levar para qualquer cliente. Em especial, a gente tem uma gama de empresas que são tradicionais, físicas, majoritariamente com operações físicas, empresas que ainda não têm uma demanda latente no negócio de receita vindo do digital, e que você tem muito para otimizar para levar ali. Ainda podemos falar em alguma coisa de transformação digital ainda em 2026. Porque não é aquela transformação digital da lógica de se pensar, mas o de acompanhar os avanços. Então, assim, é muito evidente que IA, hoje em dia, transforma equipes de venda, equipes de saque, de atendimento ao cliente e marketing. E transforma muito rápido, Caio. Assim, essa semana, por exemplo, eu fiz o estudo de 5 ferramentas de mercado. RD Station, Clint, Nepo, várias que oferecem aí para empresas integração de sistemas e atendimento e vendas automatizadas. É impressionante você ver a disparidade até entre essas ferramentas de integração, até entre elas, que são ferramentas que estão no mercado para serem compradas. Você tem ferramenta que já está apostando muito numa inovação com o uso de IA e agentes que são treinados na informação do seu negócio, e você tem outras que ainda estão caminhando lentamente nisso. Então, espaço para trazer soluções para isso existe, assim, sem limites, acredito eu. Nossa, tem muita coisa para se fazer nesses varejistas que às vezes até compram mídia digital e que não fazem o acompanhamento da mídia que compram, que não fazem a verificação de que essas estratégias que eu adotei foram viáveis, não foram, né? Eu acompanho de perto 2 clientes, são 2 clientes muito tradicionais, com décadas, assim. Para ser mais específico, eu acompanho 2 empresas muito tradicionais, com décadas de atuação, com negócios físicos muito robustos. Então, aí eu estou falando de aquisição como, Caio? Aquisição em loja, porta a porta. Tem muita gente que ainda bate porta a porta para vender, vendendo ainda, por meio de eventos, ou seja, por meio da presença física de alguma forma.
E você vê que esses clientes que ainda não estão tendo um problema grande de receita, porque isso ainda funciona em alguns segmentos, começando a entender que eles precisam ter estruturas digitais mais robustas. Então, você vê ainda clientes que não fazem acompanhamento de jornada 360 no digital, então está comprando Google Ads, está comprando Facebook Ads, está comprando TikTok e não sabe nem o ROI daquilo que comprou. Assim, estou te falando de clientes com faturamentos multimilionários anuais. Você tem ainda. Você tem muito no mercado, gente, ainda assim. E, ao mesmo tempo, que já contrataram agências tradicionalíssimas que também não estão acostumadas com esse mercado. Vou te passar uma informação, Caio. Uma das 3 maiores agências de publicidade de Belo Horizonte, uma delas me procurou um dia desse para me subcontratar, para fazer isso para eles, porque eles estavam com problema com o cliente grande, que eles não estavam conseguindo entregar uma jornada 360 de compra de mídia. E eles não têm ninguém interno. Estou falando de agência com 80 funcionários. Nossa. Não tem uma equipe interna dedicada à performance digital avançada. Que é isso. Porque você comprar sem compromisso com o resultado, e para quem tem muito dinheiro, isso não está distante, tá, gente? Tem muita gente, tem muita empresa que faz branding por meio de mídia paga, digital, e não está olhando ROI, não olha ROI. Tem várias. Então, isso demonstra que você tem um gap de mercado ali muito específico ainda, de visão de negócio para isso, sabe? Pois é, você enxerga esse problema na visão do negócio do empreendedor ou é numa falta de formação técnica ou de curiosidade do profissional? Onde é que está o problema ali que um novo profissional pode chegar e começar a resolver esses problemas? Vejo um conjunto de coisas. Tem muito um olhar de falta de... E tem uma coisa, né, Caio? Esses sistemas estão mudando muito rápido. Assim, eu fico parando para pensar, lá no meu início de carreira, você demorava um tempo para uma ferramenta... Tô falando de ferramentas, tá? Você demorava um tempo para, sei lá, um CorelDRAW sobreviveu não sei quantas décadas, né? Hoje, em questão de meses, você vê um Figma dominando o mercado de design, entendeu? Isso funciona para tudo, assim. Então, exige um compromisso com atualização constante, que em 2 anos para cá, low code transformou a realidade de profissionais de marketing, gente. Hoje, se você consegue pegar um N8N, um Twilio, tem ferramentas diversas, né? Você consegue entregar uma solução que eu, há 5 anos, nunca entregaria. Então, isso exige um comprometimento do profissional com atualização constante. Agora, isso é ferramental, né? A base disso tudo é lógica, senso crítico, teorias de growth básicas, né? Para você conseguir usar isso. Como não tem muita gente no mercado, na minha visão, se atualizando com tanta agilidade, isso cria gaps de mercado. Então, isso traz a possibilidade de que com pouco gasto, pouco investimento, você consiga desenvolver soluções que você pode cobrar um valor significativo de um cliente. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Estava com um cliente fazendo um e-commerce, e esse cliente tem um catálogo de 10 mil SKUs, 10 mil produtos. O RP desse cliente só tinha como dado um nome e não tinha especificações técnicas do produto, e o nome ainda com aquele formato de RP, que é basicamente, né, se é caixa, é CX, não sei o que, tanana. Ou seja, nada otimizado em termos de SEO, em termos de marketplace, para você ter uma descrição amigável, sem métricas. Falei assim, vou pesquisar se tem uma solução, assim, para esse mercado de 10 mil SKUs. E aí tem algumas soluções já de catálogos prontos que são de grandes mercados, mas não tinha para esse segmento específico. Vi 2 soluções de empresas
uma empresa, eu esqueci o nome dela agora, de empresas que fazem enriquecimento e saneamento de catálogo de produtos. Pediu orçamento para uma. 10 mil SKUs custavam R$35.000 para ela me gerar título, descrição, medidas e peso daquilo. Aí também dava foto. Fiz no N8N, demorei 2 dias, tá? Uma automação que basicamente fazia o seguinte: você jogava lá um Excel com todos os nomes desses produtos, esses SKUs que tinha no ERP, e ele tem um código universal, né? Em alguns chamam TIN, outros GTIN, outros chamam EAN. São esses códigos universais de produto. Sempre que você joga esse número no Google, ele te mostra o produto. Cruzava isso, jogava no Google, eu pegava os 5 resultados mais bem colocados organicamente. Os 5 mais bem colocados organicamente estão com SEO legal ali, ou em termos de SEO on-page, off-page, estão legais. Ele fazia análise disso, automação, tudo no N8N, cara. Fazia o scraping, jogava numa IA esses resultados, fazia a leitura da página e ele me retornava. Eu tinha 3 aplicações de IA. A terceira aplicação de IA, eu passava alguns parâmetros que eu queria para a escrita desse site. E ele me retornava os parâmetros finais disso. Eu consegui desenvolver de um jeito que conseguia rodar ali de 300 produtos por tabela, né? Um trabalho de 2 dias, eu tive custo de token de IA, então é muito baixo. Eu fui lá e cobrei os 30 mil dessa empresa que cobrava 30 mil. Eu falei, olha, se você contratar aqui ainda vai demorar, então ela tá pronto aqui, 30 mil. Beleza, fechou. Um software super robusto, obviamente eu quase pensei em abrir uma empresa disso, tá? Eu falei, se tem quem venda isso por 30 mil, dá para eu abrir um concorrente desse aqui. Mas foi uma solução que eu fiz em 2 dias. Então você vê que tem muito mercado para soluções assim, que não estão muito nicho. Isso é um nicho, por exemplo. Eu imaginava que grandes marketplaces, eu imaginava que grandes e-commerces teriam catálogos enriquecidos. Eu descobri que tanto não tem, que existem empresas que vendem esses catálogos enriquecidos. E nesse processo que você fez, só faltou imagem? Não, peguei imagem também. Aí a gente cruzava o fabricante e buscava no site do fabricante imagem. Nossa, que bacana! Outra coisa também, alguns desses fabricantes, eles têm PDFs de descrição técnica de produto, né? Eles têm catálogos grandes, e aí a gente fez, na verdade, 2 automações de N8N. Uma automação fazia leitura de PDF desses fabricantes. E aí lia o PDF, pegava os dados principais, cruzava com aquilo e otimizava. Agora, então, para quem não feita por uma jornalista. Pois é, Maíra, é aí que eu quero chegar. Para quem não sabe nem o que a gente está falando quando a gente fala N8N, como é que é o processo de você ir aprendendo isso? Onde que você buscou? Que conhecimento que você recomenda para alguém falar assim, olha, dá uma olhada nisso daqui que pode ser que tenha coisa legal aqui. Eu falo muito sobre repertório e referência, né? Eu fui mexer com low code porque eu sigo profissionais no LinkedIn, e as minhas redes sociais existem para eu consumir informação basicamente de trabalho. Eu tenho perfis específicos, né? Eu tenho perfil da minha família, eu tenho perfil do trabalho, onde eu sigo pessoas que são referências, inclusive fora do Brasil, que eu acho bem legal. E eu comecei a ouvir falar sobre low code há 2 anos. E aí eu comecei a low code, porque você com low code resolve tudo. Antes dessa onda agora de que o cloud faz tudo, né? Que agora é a onda do cloud, qualquer coisa. Cloud, faça um tapete para minha casa, o cloud está fazendo. Eu comecei a ouvir falar sobre low code há 2 anos atrás. Eu me interessei intuitivamente por aquilo, porque eu gosto de ter autonomia, eu gosto de conseguir desenvolver soluções. E eu fui entendendo que não era tão complicado. Eu mesmo, sem conhecimento em código, eu conseguiria começar a desenvolver aquilo. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Eu estava trabalhando em veículo
Ah, E aí eu queria... Jornalista normalmente tem 15 abas abertas no computador, fica vendo todo mundo. Eu queria ter tudo numa aba só. ah, Eu desenvolvi um scrapping com todas as principais manchetes de todos os veículos que eu acompanhava. Então era uma coisa para mim, eu acabei distribuindo para todo mundo depois, mas eu desenvolvi para mim mesma. E eu uhum, falei, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero aprender isso aqui. E uhum, aí, horas de dedicação, assim. Você pode comprar um curso? Você pode comprar um curso. Inclusive, tem cursos gringos muito bons. Mas tem uhum, tutorial gratuito no YouTube, no LinkedIn, se você quiser aprender rapidamente, assim, você consegue começar a fazer coisas básicas com low code, por exemplo. Eu uhum, acho que cada vez mais, se você pensar assim, eu daqui 10 anos vou estar com 49, né? Eu fico pensando que eu com 49, eu quero muito conseguir aliar meu conhecimento de experiência, de ter feito muita coisa que deu errado e ter feito algumas coisas que deram certo, mas eu quero aliar isso com o momento que a humanidade estiver vivendo em termos de tecnologia. Eu não uhum, quero perder isso. Eu quero viver o que a realidade de hoje está nos pedindo de tecnologia. E eu tenho muito receio que a gente vai deixando o tempo passar e talvez não se reinventa nisso. Eu gosto muito aham, de me reinventar nisso. E eu acho que isso é essencial para qualquer profissional hoje, cara. Eu acho que você, hum, nessa agilidade que a gente tem hoje em dia para os cenários, a gente ter capacidade de desaprender e aprender uhum, constantemente é ainda mais necessário. Já era necessário quando eu estava na graduação, quando eu era mais jovem, né? Mas aham, hoje, com a velocidade que as coisas evoluem, o estar na cadeira do aprendiz, o estar desaprendendo e aprendendo de novo, obviamente a experiência vai te fazer apostar mais em algo do que em algo que uhum, você já viu que deu errado. Mas você não botar aquilo como uma premissa suprema de tudo que você vai fazer, eu acho que isso é o princípio do que vai ser soft skill, as habilidades, né, dos profissionais cada vez mais valorizadas, assim. A, uhum, a capacidade de estar na cadeira do aprendiz, a capacidade de ser flexível, a capacidade de saber olhar as situações no momento em que a gente está vivendo da humanidade, uhum, né? uhum. A minha capacidade vem muito disso. E isso que você aprendeu e que você pegou de tecnologia e que agora você desenvolveu uma expertise enorme, você está aplicando no Fator. Também. Aham, Então, algumas soluções que a gente já tem no Fator, o Fator ele se pauta muito por essa capacidade da apuração exclusiva. Então, ele se pauta muito pelo que é humano. aham, E isso é a realidade cada vez mais essencial para a existência do bom jornalismo e aham, também para o bom jornalismo sobreviver financeiramente. A uhum, notícia que é commodity, essa reprodução, o título que só instiga e não responde, todas uhum, essas realidades que a gente tem hoje, tanto em rede social quanto em buscadores, cada vez mais tem menos valor. Então, em termos de formato de publishing, o Fator tem muito que eu acredito que é o futuro do jornalismo, que é o bastidor exclusivo, que é a análise de especialista, que é a visão da notícia com contexto. E o uhum, contexto normalmente não vem da reprodução, ele vem da apuração humana. Agora, uhum, obviamente, para o ser humano estar dedicado à apuração humana, quanto menos tempo você gastar com o que é manual, repetitivo, que pode ser automatizado, mais tempo você tem para dedicar a isso, que vem de um aham, processo de apuração, de conversa, de relacionamento, de análise, de tempo crítico, até mesmo de ócio. O jornalista tem que ter ócio. Muito jornalista hoje em dia não tem ócio. Isso faz com que ele vá perdendo a capacidade de se reinventar também. E uhum, aí eu entro nesse ponto. O que esses jornalistas estão fazendo hoje manualmente que pode ser feito por uma automação e que eu posso desenvolver para eles? Então, desde soluções como leitura de documentos longos de uma maneira automatizada, diários oficiais, né? Você tem esses uhum, diários oficiais
quilométricos de todos os poderes, que era muito comum, Caio. Ainda é, tá? O jornalista acordar às 5 horas da manhã para ler esses diários e pegar algum furo ali. Isso aí tudo é o que eu trabalho para automatizar, para liberar o jornalista para fazer aquilo que apenas o olhar crítico dele e o olhar que vem mesmo, eu falei crítico, mas vem do jornalista ser incrédulo, né? O jornalista ele tem que ser isso, ele tem que acreditar menos no que lhe falam e usar suas ferramentas para apurar. Eu atuo para que eles tenham menos tempo dedicado a essas funções, né? Mas são vários exemplos no dia a dia. Isso é lógica de pensar o olfator como um produto, né? Você pensar, bom, o jornalista vai usar uma ferramenta de automação para monitorar diários oficiais, para ver palavras-chave que podem ser interessantes. Aí aquilo vai gerar um banquinho que eu vou depois fazer uma avaliação do que tem de matéria aqui que pode ser utilizado. Pensar isso num produto que vai gerar o tempo todo conteúdos, vai gerar informações, matérias que vão, enfim, aí vai viabilizar a existência do projeto, né? Hoje, especificamente em jornalismo, você vê várias iniciativas no Brasil e fora do Brasil que buscam mesmo se financiar de maneira diferente. Então, hoje eu vou falar coisas que são realidades no Brasil. Você tem a Folha oferecendo um serviço de apuração de temas relevantes para grandes empresas. Você tem um grande veículo no Brasil que é o Jota, né? O Jota é um serviço de inteligência de apuração. Então, a apuração jornalística, ele ainda tem um viés jornalístico, ele é feito por jornalistas e ele tem um código ali de ética e conduta de como que aquilo é trabalhado também para empresas, tá? Isso é olhar o jornalismo sob o prisma de produto. Uma das iniciativas. Aí você tem diversas, criação de comunidades, em que as pessoas... Criação de comunidade, eu brinco isso sempre, assim. Quando você fala em rádio, que é um dos meios mais antigos que a gente tem, o princípio do rádio, ele vem de comunidade, né? Eu estava trabalhando numa rede de rádios e os radialistas, eles são muito apaixonados pela rádio, pela forma da comunicação. E eu, às vezes, ia falar digital para eles e não conseguia conectar tanto eles. E aí eu levava para eles a perspectiva de que o digital pode formar essa comunidade que eles têm no rádio no digital. Como que a gente vai fazer isso? O como fazer isso é o que guia o produto, né? Porque a ideia do que era o produto é a criação da comunidade. Como que eu vou fazer isso para esse tipo de audiência, para esse público, com esse escopo? Então, esses são os caminhos que a gente vê, até os grandes, assim. Se você for olhar New York Times, buscando cada vez mais criação de comunidade, menos pico de acesso, eles já não estão preocupados com a massa de acesso, com a massa, estão preocupados com a qualificação da audiência, com a venda da audiência. Inclusive, isso você vê. Quando você vai falar de Brasil, você vê em produtos como o Globoplay. Assim, o Globoplay, por exemplo, é um produto da Globo que hoje, quando eles vão vender, eles vendem basicamente como dado de audiência, né, Caio? O produto é você, né? A qualificação dessa audiência. Olha, aqui você tem esses grupos, você consegue falar com esse tipo de pessoa. E isso é do digital, nativo do digital. E é algo que os veículos de jornalismo não se importavam tanto há 5 anos atrás. Assim. Há 5 anos isso não era uma preocupação latente, ainda estavam olhando muito com meu pico de audiência, tive 1 bilhão de alcance. Se você tem 1 bilhão de alcance, a Choquei tem 1 bilhão de alcance, sabe? Não é isso que torna a Choquei um grande veículo de comunicação. Ela vai ter lá a entrega dela, mas ela está fadada a sobreviver de outros meios financeiros. Os veículos, eles têm que aliar audiência com qualificação, com segmentação. Então, é essa construção de produto que o jornalismo, você vê que é a tendência do mercado, assim, a criação de comunidade, como você vai viabilizar financeiramente aquela comunidade, aquela audiência.
Uhum. Essa sua última resposta, Maíra, já que a gente já está caminhando para um final, ela me ajuda a fechar, fazer amarrar as ideias aqui. Porque, eventualmente, se quem está nos escutando não estiver prestando muita atenção, a gente parecia que estava conversando de duas coisas bem diferentes, né? Veículos, como o Fator, o BHZ e tudo mais, e essa pegada de produto que você falou, de consultoria para um varejista, com um catálogo e fazer a inteligência, mas essas coisas se amarram, né? A tecnologia amarra essas coisas, o conhecimento de audiência amarra essas coisas, e estes são conhecimentos muito importantes para a gente na comunicação e na publicidade, né? Assim, eu acho que isso aí fecha as coisas, né? A geração de demanda comercial para qualquer empresa, ela passa pela lógica de audiência, de despertar atenção, de criar conexão, de criar comunidade. Para vários negócios, inclusive, a conexão com recorrência, que vem muito da criação de comunidade. Isso tudo, hoje, Caio, em veículo, principalmente fora do país, já é consolidado dentro dos veículos uma área que chama área de produtos. Existe, inclusive, uma associação internacional, chama News Alliance Product, né? Ela é focada exatamente em formar profissionais. Eles viram, né, que existia uma carência de quem olha o jornalismo enquanto produto. Eles têm até uma sigla, NPA, News Product Alliance. É uma organização que formou já vários brasileiros para a área de produto dentro de veículos de jornalismo. Então, New York Times tem a área de produto. Hoje no Brasil, Folha tem a área de produto. Grandes veículos já têm a área de produto. Porque essa área é exatamente focada em aliar o que eu tenho de melhor de jornalismo com o que eu posso oferecer para financiar aquele jornalismo. Esse é um mercado dentro do jornalismo que surgiu nos últimos 7 anos. Por isso que eu falei sobre essa necessidade de se reinventar. Hoje, quando você vê os heads de produto, as pessoas que estão pensando produto dentro de veículo de comunicação, são pessoas que elas navegam por orbitar em outros negócios digitais, fora do olhar do jornalismo. Exatamente para criar essa estratégia de alavancagem, de você conseguir, de fato, financiar o seu negócio através daquilo que você tem como core de geração de conteúdo e de jornalismo conteúdo, né? De conteúdo jornalístico. É uma conexão muito direta que você tem que já se transformou numa área, inclusive. E não necessariamente essa pessoa precisa ter formação em jornalismo. Ela pode ser administradora, pode ser um profissional de marketing, pode ser um profissional de publicidade, mas tem que conhecer do produto, o jornal, tem que ter essa intimidade, tem que ter essa abertura, né? E ocasionalmente pode vir do jornalismo. Quase todos os chefes de produto que eu conheço, de veículos, eles vieram de áreas da comunicação, não necessariamente jornalismo. Tem alguns que vieram de administração de empresas, mas com olhar sobre marketing. Mas, de maneira geral, eles não orbitam necessariamente a redação em si. Você tem alguns jornalistas... Hoje você tem 2 áreas que migram alguns jornalistas dentro dos veículos. Audiência e dados. Então, você tem vários jornalistas indo para editor de audiência, editor de dados de audiência, alguns cargos assim dentro de redações. E produto, normalmente, não vem tanto da redação. Às vezes, sim. E por isso existem algumas formações já por meio de entidades para gerar profissionais para essa área. Se você for conversar em grandes veículos, hoje é a área que tem maior carência, inclusive, para preenchimento de vaga. Então tem muitas frentes com mato fechado ainda para o pessoal explorar, né? Ainda bem isso, né? Não, e eu acho que vai continuar tendo sempre, porque tecnologia está avançando muito rápido. Tecnologia, sim, vão deixar de existir vários empregos que existem hoje, várias coisas que existem hoje. Assim, você já vê em redações, Caio, menos necessidade de estagiário hoje em dia em algumas redações, porque
Se o estagiário for fazer o trabalho muito manual, já tem redação com IA de cima a baixo, assim. Mas aí, os cargos que surgem, as lacunas que surgem, vem de você operacionalizar essas ferramentas com olhar crítico. Então, o que eu acho é que cada vez mais essas novas áreas, elas vão surgir em todos os nichos, desde uma redação, desde um veículo, até uma empresa varejista, uma empresa de negócios digitais, vai se movimentando muito rápido, de uma maneira que a própria empregabilidade vai mudando, né? Muda muito rápido. Entendi. Muito bacana e muito espaço para ser aproveitado, né? Assim, eu acho que uma primeira dica é quem ainda não conhece, dá uma explorada no que é o N8N, vamos brincar com ferramentas, vamos montar projetinhos pessoais, né, para brincar com essas ferramentas. Eu falo que o pessoal eu não sei como é que tá na faculdade de graduação hoje em dia, né? Mas tá todo mundo brincando muito com IA. Então, você tem Cloud, o Manus. Hoje eu assino, acho que todos quase. Eu acho que cada um é bom para uma coisa. Acho os textos do Cloud, por exemplo, horríveis. Mas ele é bom para construir soluções visuais e outras coisas, organogramas. Mas o ChatGPT, por exemplo, tem textos que tendem a ser melhores. Então, assino quase todos. Mas as pessoas ainda não têm noção do que isso aliado com automação, e também porque a gente sabe que a inteligência artificial vai ficar mais cara. Cada vez mais isso aí é uma realidade. Nosso aumento de uso vai tornar isso mais caro. E tem várias coisas que eu vejo, assim, colegas meus fazendo no Cloud, por exemplo. Eu fiz, ele vai visitar tal site, não sei o que, quanto que você está pagando para isso? Tive que aumentar meu plano para X, porque estou gastando tanto de token. Eu falei, isso aqui, você não precisa gastar token com isso. Isso aqui é uma automação de N8N, um JSON, um HTML, resolve isso aqui. Então, você unir o low code, e aí você tem várias ferramentas. Eu uso muito o N8N, mas você tem diversas outras ferramentas. Eu acho o N8N muito intuitivo, né? Ele é bem visual, né? Ele é bem point and click. Ele para quem não tem um domínio de código assim muito, né? Você consegue montar com facilidade. Tem o Make também, muita gente usa o Make. Você tem Zapier, que eu usava para outras finalidades, hoje em dia também tem solução low code, mas eu uso o N8N majoritariamente porque eu fui aprendendo lá. Se juntar no low code, gente, você que é de comunicação e você fica tentando conversar com o desenvolvedor e você tá apanhando numa conversa com o desenvolvedor, ele te fala, vou fazer isso, você não sabe se o prazo tá bom, você não sabe se é aquilo. Pega o que você está precisando, coloca em inglês, até se você não quiser procurar em português, how to alguma coisa, no N8N. E vê se você mesmo não consegue resolver hoje em dia. Existe uma grande possibilidade de você conseguir resolver isso hoje em dia, sem terceirizar isso para alguém. Então, você juntar o low code por meio de qualquer uma dessas plataformas com IA, é onde eu acho que a gente hoje em dia vira uma máquina de solucionar problemas de desenvolvimento. Aí essas ferramentas não vão te dar, por exemplo, o texto, mas elas vão te dar a base do que você vai trabalhar para construir o texto. Elas vão te dar algo que você vai depois usar a sua inteligência para trabalhar e construir alguma coisa. Normalmente, essa parte da IA generativa, que é o que as pessoas estão muito olhando, que é a produção da imagem, a produção do texto, isso daí é o que está transformando algumas coisas, conteúdo, em commodity. Também ninguém mais aguenta ver o mesmo carrossel do mesmo jeito em todas as páginas de empresa. Então, esse pasteurizar conteúdo vai saturar também. O que vai te fazer aquilo diferente é você ter uma profundidade de explorar as ferramentas de um jeito tão grande que você vai sair do pasteurizado. Junto com isso, referência, conhecimento anterior, senso crítico. Aí,
Porque o pasteurizado também, né, Caio, ele vira commodity. Então ele tem Sim. baixo valor agregado. Se Uhum. você vai vender um carrossel que qualquer pessoa consegue fazer em uma IA, ele vai, com o tempo, ter um valor baixo de mercado. Agora, se você consegue desenvolver uma coisa que vai fazer o carrossel ficar mais inteligente e vai propor outros designers, não sei, e você consegue sair daquilo, é o grande pulo do gato. E para isso, você não está falando em IA generativa rasa. Você está falando em você ter capacidade de pensar sistemas por meio de lógica por nível de complexidade. E isso é uma coisa que, usando as ferramentas, você vai criando esse repertório. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer essa solução do scrapping de resultado de Google, ninguém me falou assim, busque no Google isso. Comecei a pensar, falei, não, dá para desenvolver um scrapping aqui que vai fazer isso, vai buscar, aí eu conecto com aquela IA. Mas e os catálogos das fabricantes? Vou pegar aqui uma IA que vai fazer a leitura do PDF, e aí vai fazer... Então, isso que é o pulo do gato do valor agregado que você leva para o mercado e que você vende sua mão de obra, né? É daí que vem, não é só o botão a ser apertado, é o que eu vou fazer com esse botão, por que ele tem que ser apertado desse jeito e que resultado que ele vai me dar. E a visão de negócios. Eu estava fazendo uma reunião um dia desse com os desenvolvedores, eles viraram para mim e falaram isso. Eu estava parabenizando a equipe inteira por um trabalho que a gente fez de tracking com BI e tal, e eles falaram assim, mas você tem que se parabenizar, porque você que trouxe essa visão de negócio, de que essa informação que faltava ali, a gente podia fazer assim, pegar aquela informação, a gente só executou. E aí eu falei assim, gente, mas não é assim, vocês executaram, vocês fizeram, tá funcionando direitinho, tá com uma atualização diária, se dá erro a gente recebe e-mail falando do erro e tal. Eles falaram, mas a gente tem a impressão que daqui 10, 15 anos, o profissional mais valorizado vai ser esse que tem a visão de negócio do que pode mudar a realidade, e não eu que estou aqui fazendo a conexão via API de 5 plataformas e juntando num Power BI. É a cabeça por trás, né, Maíra? Quem planeja é quem tem a visão do porquê que aquilo é feito e por aí vai, né? É isso. E eu acho que isso só é possível com o repertório, Caio. Assim, eu trabalho com algumas equipes com pessoas mais jovens, assim. Minhas equipes são muito compostas. Eu agora já virei a sênior, né, das equipes. Assim. E aí me dá muito prazer em trabalhar com equipes que são jovens e muito curiosas. E muito prazer em trabalhar com eles dispostos a errar muito. Sem hipocrisia nenhuma, assim. Eu raramente consigo trabalhar em uma empresa em que o erro é condenável, né? Cada empresa tem a sua cultura. Mas uma empresa, por exemplo, Apple demite todo mundo que erra, por exemplo. Você tem uma Amazon que tem como cultura promover quem está errando, muitas vezes. Eu busco empresas que estão dispostas a errar estrategicamente, não é o erro bobo. Né? Errar de uma maneira boba, errar de uma maneira infantil, digamos assim, em termos de negócio, é uma coisa. Mas você errar com estratégia, você está disposto a cometer erros estratégicos e corrigir aquilo, e prever no seu roadmap o erro. Eu sempre faço o roadmap prevendo aquele período, a gente fala de teste, mas é um período de erro. É um período que eu vou estressar o sistema para errar. Aqui eu vou descobrir, nesse ponto do cronograma, eu vou descobrir o que eu fiz de errado aqui, e é bom a gente ter um tempo para corrigir o que a gente encontrar dos erros que a gente fez. Excelente. É isso, às vezes você prevê ali um tempo de erro, você prevê ali uma etapa de teste que você pega um erro que não poderia ter acontecido de jeito nenhum no início. Mas você só teve maturidade de ver isso naquele período. Você não tinha maturidade no início para pegar aquele erro. Então, isso eu acho que é
no digital, isso é ponto de virada, né? Nossa, muito bacana, Maíra. Quanta coisa legal que você trouxe aqui, viu? Fico até, assim, chateado da gente ter que terminar aqui, porque senão vai ficar muito longa a nossa conversa, e vou tomar muito o seu tempo, né? Então, já agradeço aqui e excelente, quanta coisa aprendida aqui, muito legal. Imagina, Caio, eu que agradeço. E suas aulas na graduação foram essenciais. Eram aulas em que eu explorava muito minha criatividade. Eu posso te falar diversas coisas que ainda hoje, o que eu formei, nossa, faz tempo, mais de quase 20 anos, coisas que eu lembro que você ensinou na sala de aula. Por Olha, exemplo, eu me tornei uma usuária de Last FM, porque você indicou Last FM. olha aí. Várias coisas, assim, que vieram lá eu acho que a matéria que você dava era... Hipermídia, Não, hipermídia. você deu alguma... É. Hipermídia. Isso. Você dava um pesado de teoria ali, um Pierre Levy, umas coisas assim, mas tinha muito também de prática, dessa coisa da curiosidade mesmo, que eu acho que você era um professor, deve continuar assim, um professor muito curioso, que se atualiza, então suas aulas foram essenciais também para que eu chegasse aqui. Ah, bacana, bom saber, Maíra. Fico feliz e fico feliz de ver você assim, tão bacana no mercado e dando essa aula agora pra gente aqui no Briefing de Carreira. Excelente! Quanta troca legal que aconteceu aqui. Fiquei muito feliz, valeu demais. Eu também. Obrigada e abraço para todo mundo. Nossa, quanta coisa que deu pra gente aprender, né? Pode até parecer intimidador construir essas coisas que a Maíra falou, eu entendo, mas eu acho que o lance não é se deixar intimidar. A gente deve começar como ela recomendou, molhando os pés nessas novas águas, e eu tenho certeza que muito em breve todos nós estaremos nadando de braçada nessas tecnologias que ela mencionou. Valeram muito essas dicas e eu espero que você se anime a iniciar as experimentações. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira uma pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu vou fazer para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes, Larissa Silva, Tom Schwenk e Yasmin Hack. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita com o Audacity no Linux. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!